Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, louvar a Deus pela vossa vida, pela sua família, louvar a Deus pelos vossos sonhos, louvar a Deus pela sua decisão de ter aceitado Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida. Querida, fico feliz também, né? Muito feliz, né? Louvo a Deus por isso, por você desejar descer as águas batismais e entender que para isso é necessário aprender acerca de algumas situações essenciais, como o que é a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é a fé, o que é a obediência, e assim por diante, né? Tá? E você entendeu que essa necessidade de aprender. E hoje nós iremos estudar, né? Já temos estudado, né? Acerca da Bíblia. Hoje nós vamos estudar acerca de Deus. Amém? Em nome do Senhor. Mas antes, porém, quero convidar você comigo para juntos nós fazermos uma oração ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai querido, nesse momento, louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome, porque sei que Tu és bom. Tu és, Papai, grande, Tu és imensurável, Tu és, Papai querido Deus, aquele que tem expressado a Sua misericórdia para com as nossas vidas. E temos reconhecimento, ó Deus eterno, que é por causa dela que nós estamos de pé. Não é mérito meu, não é mérito nosso, mas é o Senhor que é todo poderoso. Por isso eu peço, Senhor Pai, que teu Espírito, Papai querido Deus eterno, esteja conosco, esteja com a tua filha, o teu filho, ó Deus, nos convencendo, Papai, acerca dessas verdades e que elas sejam guardadas nos nossos corações para que nós não pecamos contra ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, hoje nós iremos estudar a respeito de conhecendo. Para tal, eu preciso que você abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Amém? É necessário que você tenha um volume da sua Bíblia aí com você, tenha um lápis, tenha a sua lição bíblica, né? Tá? Espero que você tenha pego, né, com o irmão Eduardo, comigo, ou com alguém. Tenha. Se não tiver, nós iremos mandar para você, né, no seu Messenger, no seu em alguma rede social sua para que você tenha um exemplar dela para acompanhar também. Amém, querido? Espero que você já abriu sua Bíblia, com certeza, né? No livro de São Tiago, né? De Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Amém? Em nome do Senhor. Queridos, eu sei que Deus tem nos dado a tua vida, né? Sei que você é uma joia bruta, uma joia preciosa no estado bruto, e que está sendo lapidada com o conhecimento, está sendo lixada, né? Tá? Para adquirir o seu bruto, o seu brilho, né? Tá? De valor, né? Através do Senhor, através do conhecimento bíblico. Amém? E o meu desejo é que você tenha um conhecimento teológico. Meu desejo é que você tenha um conhecimento intelectual. Mas, acima de tudo, meu desejo é que você tenha, né, um conhecimento espiritual de quem é Deus. Que você tenha experiência com Ele. Que você sinta Ele. Que você perceba Ele através, né, através do seu espírito. Né, e que possa sentir Ele através da sua alma, o toque dele, né? Tenha experiência com ele e que verdadeiramente, né, você possa dizer como Jó disse, né, ali no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 5, depois, né, que Jó passou por uma série de circunstâncias contrárias, né, ele ainda não tinha uma experiência com Deus. E agora ele pode dizer, né, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, né, mas agora tivei meus olhos, né? Ou seja, e antes eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te contemplam, agora eu vejo o Senhor, eu tenho experiência com o Senhor, eu sei quem é o Senhor também através da experiência que o Senhor tem se manifestado na minha vida. E é isso que eu desejo para você, meu querido e minha querida. Nessa aula de hoje, a nossa proposta, né,
é que depois de nós estudarmos, você consiga identificar e relacionar os nomes de Deus descritos na Bíblia, através dos quais nós vamos descobrir a qualidade de Deus. Nós vamos descobrir, né, os atributos de Deus, né, e os nomes de Deus é que vai mostrar essa situação, né? E com certeza o nosso desejo, o nosso propósito, né, para com você, que no terminar dessa aula você possa decidir conhecer a Deus através do seu aspecto, do seu caráter, exposto na sua palavra, né, o caráter de Deus, né? Okay? E você possa distinguir, né, os atributos exclusivos de Deus e dos demais, visto no relacionamento do Criador com o homem. Amém? Em nome de Jesus. Né? Nós temos lido, né, a palavra do Senhor, ou melhor, lido com você, né, um versículo bíblico que diz: achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Tá? Oséias, né, ele coloca isso de uma forma diferenciada. Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, que como a alva, ele virá até a ti. Ou seja, o conhecimento vai trazer Deus mais próximo da gente, né, até que ele se manifeste. Amém? Em nome do Senhor. Amém, querido? Ok. Nesta oportunidade, nosso desejo é falar sobre conhecer a Deus. Vamos ler a nossa apostila, né, na introdução, que diz, conforme está escrito em Efésios 2:12, gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, acompanhasse também pela sua Bíblia, né, no Efésios 2:12, né, que diz da seguinte maneira, né, diz 2:12, 2:12, ora, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho ao conselho da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Tá? Nós não tínhamos Deus, né? Nós estávamos no mundo, né? Nós não tínhamos ainda aceitado a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós já não tínhamos feito, né, tomado essa decisão. Para nós ainda, nós estávamos no mundo, né, e sem Deus. Né? Então, é necessário que eu e você, né, meu querido e minha querida, venhamos tomar essa decisão de louvar e adorar o nome do Senhor. Tá? Nós vivíamos sem Deus, por isso, agora, como novo crente, né, nós devemos imediatamente, após aceitar a Jesus, começar a conhecer esse Senhor que nós aceitamos, né? Aleluia, né? E é sempre nessa ordem. Primeiro vem o ato de fé. A gente aceita Jesus pela fé, né? Entendeu? E depois nós vamos buscar conhecimento de Deus, né? Do ponto de vista humano, né? Isso parece loucura, né? Você teria que conhecer primeiro a Deus para depois decidir se queria aceitá-lo ou não, né? Se queria Jesus ou não, se queria crer nele ou não, né? Mas no nosso caso, dos cristãos, é diferente, né? Primeiro, ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus, né? E depois ele conhece esse Deus que ele aceitou pela fé. Amém? Os seus conhecimentos deverão se submeter à fé, e nunca o contrário, a sua fé ao conhecimento. Não. Tá? Então, aquilo que eu creio, né, o conhecimento que eu tenho, ele tem que concordar com aquilo que eu creio, em nome de Jesus. Amém? O Senhor deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas da sua vida, tá? E que você confie nele plenamente, né? Isso só vai ser possível se nós conhecermos bem, se nós conhecermos a Jesus, se nós conhecermos a Deus. Senão, com certeza, nós não vamos entregar as nossas vidas, ou a área das nossas vidas, na mão de uma pessoa que nós não conhecemos. Então, é necessário que agora nós estudamos para conhecer quem é esse Deus, quem é Jesus,
quem é o Espírito Santo. Quem sabe você nunca teve um conceito ou nunca ouviu a palavra Trindade, né? Entendeu? Que é um Deus, né? Trino, tá? Que tem três pessoas, mas é um, né? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas é Deus. Tá? Agora, como é que eu vou explicar para você isso? Como é que você vai entender isso? Para que você, a sua mente possa captar essa verdade. Bem, presta atenção. Você imagina o Sol. O que sai do Sol? O que sai do Sol? Isso mesmo. Você falou, sai a luz do Sol. Verdade. Sai a luz do Sol. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. É verdade? Tá? Então, nós encontramos Jesus no Sol. Né? Ele é a luz que sai do Sol. O que mais que sai do Sol? Né? Você pensa um pouquinho. Claro, do Sol também sai o calor. É isso? Sai o fogo. É isso? Sai o calor. Então, o Espírito Santo é o calor. É ele que nos aquece, né? É ele que nos impulsiona. Ele é o símbolo do Espírito Santo, também é o fogo, né? É o fogo. Então, existe o sol, do sol sai a luz e sai o calor. Existe Deus, e Deus sai a luz, sai o calor. Tudo é Deus. O calor é Deus, né? Entendeu? E a luz é Deus. Os três são Deus, mas os três são um só Deus. Amém? Não sei se você conseguiu entender, mas qualquer dúvida, nos escreva, converse conosco, para que nós possamos acertar essa situação. Para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, identificar-se anteriormente e saber qual é a sua missão, né, nessa vida, você tem que conhecer a Deus. Deus é que vai te orientar qual é o propósito dele para você, qual é o projeto dele para você. Né? Deus, ele tem um projeto para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. Né? Talvez você tenha várias ideias a respeito do Senhor, tá? Mas elas devem corresponder, né, as suas ideias, com aquilo que é dito sobre ele. Tá? Aquilo que você pensa sobre o Senhor tem que, para ser verdadeiro, tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, ela não corresponde com aquilo que você pensa. Não é isso? Então você está errado. Né? Tá? Então é necessário, né, que os nossos conhecimentos se apoiem na palavra do Senhor. Né? E mais, a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação do Onipotente, né? Que o Onipotente deu de si mesmo. Você estudou na lição anterior, né? Que a revelação de Deus se deu através da Bíblia Sagrada. Né? Não tem outro livro aonde nós vamos conhecer de Deus. Nós temos livros que falam de Deus, mas o único livro, né, que se dá a revelação de Deus é através da Bíblia. E a Bíblia, ela parte do princípio não para provar que Deus existe. Tá? Ela já entende que você crê que ele existe e agora conta-se a história desse Deus trabalhando, né, para a criação de todo o universo e trabalhando com o ser humano. Né? Ela parte desse princípio, tá? Em nome de Jesus. A Bíblia é uma manifestação de uma linguagem muito simples, né? Compreensível a todas as pessoas, mas jamais alguém teve uma total compreensão do Onipotente. Quando eu digo Onipotente, quando eu digo Todo-Poderoso, eu estou dizendo, falando de alguns atributos, algumas qualidades do Deus Todo-Poderoso, viu? Eu estou falando de Deus, ok? Amém? Pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. É aquilo que ele pode revelar para nós. Tá? Entendeu? Paulo diz que Deus nós conhecemos ele em parte, não na sua totalidade. Amém? Bem, nesta aula, né, nós propomos, nosso interesse, nosso desejo, é te ajudar nesse aprendizado, a qual, com certeza, vai durar a vida toda, porque o próprio Jesus disse que, quando Maria escolheu a melhor parte, quer dizer, aprender de Jesus, ficar aos pés de Jesus,
ele disse que ninguém poderia tirar dela isso, que o conhecimento não pode ser tirado da nossa mente, né? Tá? E eu fico contente que esse aprendizado que eu estou te ajudando, né, ele vai te acompanhar por toda a tua existência na face da Terra. Bem, vamos lá, primeiro tópico. Conhecendo a Deus através das suas qualidades, através dos seus atributos, ok? Deus tem muitas qualidades, Deus tem muitos atributos, através dos quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo, né, torna-se diferente de todos os seres espirituais. Tá? Entendeu? Deus tem muitos atributos. Tá? Entendeu? E interessante que através desses atributos, as qualidades de Deus, é que nós vamos conhecer a Deus. Né? Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Através dos nomes de Deus, nós também vamos conhecer, né, as suas qualidades, os seus atributos. Né? Deus mesmo se revela, se faz conhecer ao proclamar seu nome. Êxodo 6, 2 e 3. Gostaria que você abrisse ali a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 6. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Você lembra disso, né? 6, 2 e 3. Amém? Tá? E vamos ler. Vamos junto ler essa parte da Bíblia Sagrada. E diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Tá? Quando fala de onipotente, está falando daquele que tem todo o poder. Né? Deus está dizendo que se apresentou para Abraão, Isaac, Jacó, como todo-poderoso. Mas eles não conheceram a Deus como o Senhor. Né? O Senhor significa aquele que é dono, aquele que é proprietário, aquele que é administrador, aquele que domina, aquele que está na direção, aquele que tem o poder, né? Todo o poder, tá? Como o Senhor. A palavra Senhor significa Adonai, né? Que significa dono, proprietário, né? Administrador, tutor, né? Tá? Então, ele está dizendo que não o conheceu como Senhor. O Senhor queria ser reconhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos, através daquilo que ele fez. Tá? Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que um conjunto de letras em português ou de qualquer outro idioma. É o nome que revela aos homens a qualidade do Criador. Além disso, é a maneira de responder quem é o Todo-Poderoso. Amém? Só para você entender, o povo de Israel, né, ele conhecia Deus através dos atributos de Deus e através das situações que eles passavam. Quando eles tinham algumas necessidades, tá, eles clamavam com Deus através de um nome. Tá? Quando eles estavam passando necessidade, né, não tinha fartura ou não tinha o necessário, ele clamava para um Deus chamado Jeová Jiré. Jiré, o Deus que provê, tá? O Deus que traz a existência. Tá? Então, quando ele precisava, né, de alguma coisa a qual estava fora do seu alcance, fora, né, da sua condição, ele clamava para esse Deus chamado Jeová Jiré, Deus provedor. Quando eles estavam em guerra, quando eles estavam em luta, né, tá, e não tinha paz, eles clamavam para Jeová chamar. Deus é a minha paz. Né? Tá? Quando ele estava, né,
sendo injustiçados, quando eles estavam sendo lesados, eles clamavam para um Deus, né? Esse Deus que apresentava um atributo e ele clamava dessa forma: Jeová Tidskenu, né? Que diz: Senhor é a minha justiça. Tá? Quando eles estavam enfermos, quando eles estavam doentes, né? Tá? Eles clamavam para um Deus, né? E o nome desse Deus, que é o nosso Deus, né? Que apresenta através dos seus nomes, as suas qualidades, os seus atributos. Quando eles estavam enfermos, eles clamavam para Jeová Rafá. Jeová Rafá. Amém? Tá? E Deus se manifestava, Jeová Rafá se manifesta e cura as pessoas. Tá? Quando eles, né, estavam numa luta e precisavam se identificar quem ele era, eles clamavam Jeová Nissi. Jeová é a minha bandeira. Né? Ele é o leão da tribo de Judá. Jeová é a minha bandeira. Né? Tá? Quando eles precisavam guerrear, né? Eles clamavam também para Jeová. E clamavam para Jeová Mote, né? O Senhor da guerra. Jeová da guerra. Amém? Em nome de Jesus. E conforme ia passando as necessidades, eles iam colocando, né, nos seus lábios um clamor a Jeová. Ou seja, conforme a necessidade que eles estavam, assim o povo de Israel conhecia o seu Deus na sua manifestação, quando eles clamavam conforme a sua necessidade. Amém? Os nomes, alguns está sendo novidade, mas você vai se tornar todo familiar para você. Né? Bem, na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus. Quando você encontra no texto bíblico, essa palavra Deus fala do seu poder criativo total. Poder criativo. Um Deus que não precisa de matéria-prima para criar. Deus só precisa do nada para criar tudo. Tá? Entendeu? Do nada ele cria tudo. Está escrito, sabe? Está no livro de Hebreus, capítulo 3, 11, versículo 3, né? Tá? Que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E aquilo que é não veio de forma aparente. Tá? Então, não existia. Não tinha matéria-prima. Deus, com o poder da sua palavra, né? O seu poder criativo, tá? Ele se manifestou e as coisas passou a existir. Inclusive eu e você. Amém? Tá? Deus, ele cria saúde, ele é um Deus criativo. Tá? Cria saúde. Deus cria porta. Deus cria saída. Deus cria condição. Tá? Quando a gente fala do nome Deus, a gente está falando, né, de um Deus que tem um poder criativo, né, e um poder total. Tá? Um Deus que é dominador, dirigente, guia, tá? Está no comando. Tá? E quando nós encontramos na Bíblia também, né, a palavra Senhor, né, ou Jeová, né, é Deus relacionado com as pessoas, relacionando com as pessoas para ajudá-la, né, para salvá-la, como disse Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, está relacionando com o ser humano, com a obra das suas mãos, né, a coroa da obra das suas mãos, que é o ser humano, né, para poder ajudar o ser humano. Então nós passamos a conhecer um pouquinho de Deus através do seu nome, né? Primeiro nós descobrimos que Deus quando eu falo Deus, estou falando de alguém que tem um poder criativo e um poder total, né? Que criou todas as coisas, que tudo que foi feito por ele, sem ele, né? Nada do que se fez se faria. Está escrito lá no livro de João, capítulo 1. É isso? Tá? Quando nós falamos Senhor é Jeová, né? É a maneira que Deus expressava, né,
um relacionamento com as pessoas para ajudar as pessoas. As pessoas clamavam, Jeová Tuskenu, Jeová Rafá, Jeová Nissi, né? Jeová Jireh, né? E assim por diante. E Deus se manifestava atendendo o ser humano. Amém? O vocábulo Deus com outras combinações, como Altíssimo, Deus é Altíssimo, Deus é suficiente, Deus é eterno, Deus conosco, revela a qualidade do Senhor e mostra as suas maneiras de agir entre as pessoas, no nosso meio, manifestar no meio da congregação, onde tiver 2 ou 3 reunidos, né? Tá? Quando nós falamos, né, do Deus El Elião, né? El Elião, a palavra El quer dizer o Todo-Poderoso, quer dizer Deus. Elião significa altíssimo, né? Quando nós falamos El Shaddai, né? Nós estamos falando Deus mais do que suficiente. El é todo-poderoso, né? O todo-poderoso suficiente. Por isso que, olha, por isso que ele disse lá no livro de Deuteronômio, né, capítulo 8, creio que no versículo 4, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né, do Todo-Poderoso. A palavra dele é suficiente. A Bíblia diz, né, que o justo viverá da sua fé, do conhecimento que ele tem de Deus. Ou seja, esse conhecimento é suficiente para manifestar, né, a provisão de Deus nas nossas vidas. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém. Obrigado. Tá? Então, revela a qualidade do Senhor e mostra as suas maneiras de agir entre as pessoas. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Amém? Deus conosco, né, chama Emanuel, né, o nome de Jesus. Não é isso que ele disse? Seu nome será Emanuel, Deus conosco. A palavra Emanuel é muito conhecida já, mas eu vou repetir aqui. Tá? Né, é uma palavra, é um nome hebraico, né? Em significa dentro. Man, né? Significa barro. El significa Deus, ou Todo-Poderoso. Então, é um Deus dentro do barro. Significado dele para o português, Deus dentro do barro, a palavra Emanuel. Então, quer dizer, você é feito do quê? De barro, não é isso? Então, Deus está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Amém? Então, por isso que ele tem esse nome. A palavra Senhor, né, é no sentido de governador, dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Tá? Jesus, Deus nos comprou. Deus nos comprou. Tá? Nós éramos escravos. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos de Satanás. Nós fomos colocados no mercado de escravo para se vender. Né? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Né? A moeda foi o sangue de Jesus. E Deus deu o seu Filho para nos resgatar. Então, Deus é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele, somos dele. Ele é o nosso dominador. Ele é o nosso governador. Ele é o nosso líder. Amém? Tá? E agora, como Senhor, Ele exige de nós, né, lealdade, fidelidade. Ele exige de nós compromisso com Ele. Ok? Como eu estava dizendo, Ele é Senhor, eu sou escravo. Uma perguntinha. Escravo tem vontade? Escravo tem vontade? Se Ele é Senhor e eu sou escravo, então não vale mais a minha vontade. O que vale é a vontade do Senhor. Amém? Quando Deus, né, nós vamos ver na palavra do Senhor, Ele sendo, o nome dele sendo referenciado como Pai, né, isso vai denotar para nós, né, que todas as coisas e o ser humano foram criados por Ele e estão debaixo da sua proteção. Ele me criou, né, Ele me comprou,
Tá? Ele me comprou, ele me criou, me comprou, né? E como escravo, ele não me trata como escravo, ele me adota, ele me faz filho e me chama de pai. Tá? E me chama de filho, melhor dizendo. Né? Tá? Então, tá? Nós somos adotados e entramos na família de Deus, aonde ele é o nosso pai. Ok? Tá? Ok. Creio que você já deve ter aprendido alguma coisa a respeito de Deus, né? Conforme ele é conhecido através das nossas necessidades, ele apresenta, né, as suas qualidades para resolver as nossas necessidades. Amém? Nós passamos a conhecer, né, esses atributos maravilhosos de Deus, essas qualidades maravilhosas de Deus que vem suprindo as necessidades daqueles que o têm, né? Daqueles que têm Ele como Senhor da sua vida. Amém? Tá? Bem, tópico 2. Conhecer a Deus através dos aspectos do seu caráter. Presta bem atenção. Tá? Você, meu querido, minha querida, também conhece Deus ao estudar o que Ele é em si próprio. Tá? E em relação ao universo e aos seres por Ele criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos, qualidade divina, ou seja, aspecto do seu caráter. Tá? O primeiro dos aspectos que nós podemos ver, tá, é a soberania de Deus. Tá? Isso quer dizer que Deus faz o que quer, a hora que quer, com quem quer, e não precisa explicar para ninguém o porquê que ele quis fazer. Ele é Deus. E é interessante que você entenda, tá? Se eu creio que ele é Deus, ótimo. E se eu creio que ele não é Deus, ele continua sendo Deus. Tá? Se eu aceito ele como Deus, maravilha. Se eu não aceito ele como Deus, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Tá? Mas não muda nada, ele continua sendo soberano. Ok? Então, significa que Deus é chefe, tá? Maioral, soberano. Né? Isaías teve uma visão de um Deus assentado num alto e sublime trono. Tá? Lá em Isaías capítulo 6, no versículo 1, que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. E os querubins, né, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra enche a sua glória. Amém? Tá? Então presta atenção. Ele, quando falamos de soberania, né, nós entendemos de alguém que está sentado no trono, alguém que é majestade, alguém que é rei, alguém que tem o domínio, alguém que é maior, alguém que é supremo, alguém que tem todo o controle, que tem o comando, né? Nesse universo que a Terra se encontra, só um dirigente. Tá? No universo, estou dizendo no universo, aonde seus olhos poderem contemplar, quem manda ali é Deus. Tá? Entendeu? A estrela que você puder, quem manda ali é Deus, sabe? Porque Ele é o Criador de todas essas coisas. A ilha que está chegando aqui somente é a luz de uma destruição de uma estrela que já morreu há milhares de anos. Né? Tá? Mas quem manda é Deus nesse universo. Então, foi Ele que criou. Amém? Em nome de Jesus. Para mim e para você, isso é muito encorajador. Saber que Deus é soberano e que está no domínio de todas as coisas e manda em todas as coisas, né? Tá? Por quê? Porque isso nos gera segurança, né? Tá? Que nada está fora do controle de Deus. Tá? Nada. A Bíblia diz para mim que nada está fora do controle de Deus. Se Ele é soberano, se Ele é dominador, se Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas. A Bíblia me garante que nada está fora do controle de Deus. E diz que todas as coisas contribuem para o meu bem. Ou seja, Deus trabalha nesse universo para melhorar, para que eu cresça, para que eu possa evoluir, para que eu possa ter experiência. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu conselho. Tá? Então, até mesmo as coisas, quando parecem ser difíceis para mim, está fora do meu controle, mas não está fora do controle de Deus. Não está fora do controle de Deus.
Deus está usando essa situação para o meu bem, para o seu bem. Amém? Tá? Desse jeito, né? Tá. No Salmo 103, no versículo 16, diz o seguinte, meu querido. Vamos lá comigo, né? Eu sei que você está com a sua Bíblia aí na sua mão. O Salmo 103, versículo 16. Diz da seguinte maneira, né? Pois passamos por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos do homem. Amém? Versículos 16 e 17. As misericórdias de Deus é justamente a manifestação da soberania de Deus na minha vida. Porque por isso, veja bem, a causa de eu não ser destruído é por causa da misericórdia do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. O segundo aspecto, né, tá, do caráter de Deus, né, que se relaciona, né, com o universo, com o mundo, com as pessoas que ele criou, com tudo que ele criou, é a eternidade. Né? Nunca houve um tempo que Deus não existiu. Deus sempre existiu. Ele é eterno. Né? Ele não tem princípio, jamais terá fim. Né? Ele não se limita ao tempo. O tempo, hoje, o amanhã, foi criado por causa do homem. O tempo de Deus não é o tempo crono. Tá? Crono é o tempo dos homens. O tempo dividido em 24 horas, esse é o tempo crono. O tempo de Deus é um tempo kairos. Tá? Até que Pedro, também o salmista, né? Moisés, né? No Salmo 90, ele diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tá? No tempo crono, tá? Não existe essa divisão de tempo como nós conhecemos. Tá? É de eternidade. Ok? Deus é eterno. Sempre existiu. Não teve princípio, não se limita ao tempo, porque é eterno. Vê o passado e o futuro do mesmo modo, claro como contempla o presente. Tá? Entendeu? Nessa perspectiva, ele sabe o que é melhor para a sua vida, para a vida do crente. Você pode confiar nele, né? Isaías 44:6. Ou seja, e quando ele olha para a sua vida, tá? Ele conhece o seu passado e conhece o seu futuro. Tá? Ele sabe o que tem lá na frente para você. Se você quiser fazer a vontade dele, ele sabe o que tem lá na frente. Se você não quiser fazer a vontade dele, ele também sabe o que tem lá na frente. Tá? Ele conhece tudo, como conhece o seu presente também. Tá? Isaías 44:6, né, nos fala justamente, né, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não há Deus. Fora dele não há Deus. Porque ele é o único que é eterno. Ele é o único que é soberano. Ele é o único que é criador. Ele é o único que é salvador. Ele é o único que é Senhor. Amém? Fora dele não existe salvador. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? Amém, que maravilha, né? Tá? Bem, e continuando, né? Falando sobre os atributos de Deus, né? Tá? Os aspectos, o caráter do Senhor. Eu quero falar do terceiro aspecto do Senhor, o atributo de Deus, é a sua onisciência. Onisciência. Você sabe o que é onisciência? Talvez saiba, assim, né? Você é uma pessoa esperta. Mas se não saiba, eu vou te ensinar. Né? Nós vamos compartilhar. Né? Oni quer dizer tudo. Né? É uma palavra grega, onisciência. Oni quer dizer tudo. Ciência quer dizer saber. Né? Então, Deus sabe tudo. A Bíblia diz que antes que a palavra chega na tua boca, Deus sabe o que está passando no seu pensamento. Né?
Então, Deus possui o conhecimento de tudo que existe, até mesmo dentro da sua mente, né? Ninguém pega Deus de surpresa. Não, não. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Tá? Antes de aceitar Jesus, ele te conhecia. Tá? Você aceitou Jesus, ele já te conhece e sabe como é que vai ser a sua vida aqui para frente. Amém? Tá? Porque ele é onisciente. Tá? Ele perdoa os seus pecados, ele perdoa o pecado do homem e o aceita na sua família, na família de Deus. Amém? Tá? Você quer ver a onisciência deles? Vamos abrir a nossa Bíblia ali no livro de a Carta aos Hebreus, livro aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13. Tá? Os Hebreus é uma carta muito linda, né? Sabe, eu estou rindo aqui, meu filho? É que de vez em quando você vai ver eu passando a mão nos lábios, né? Para mudar a folha aqui, né? É um costume. Versículo 13, ó. E não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nu e patente aos olhos daquele por quem nós temos que tratar. Ok? Nós não temos como esconder nada dele. Nada. Nada. Um dia nós vamos ter que tratar com ele. Nós vamos ser julgados por todas as palavras que nós falamos. Né? Nós vamos ter que sentar. E tudo está nu e patente diante dele. Está vendo tudo. Está vendo tudo. Não acha que você esconde do pastor e vai esconder de Deus? Não. Tá? Deus é onisciente. Tá? Tá? Onisciente. O quarto aspecto, né, dos atributos de Deus é onipresente. A palavra onis, você conhece tudo, né? Presente, você sabe, ele está presente em tudo, né? Ou todo, né? Significa que Deus é infinito e está presente em todo tempo, em todo espaço. Tá? Ninguém pode se esconder da sua face. Tá? Mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo tempo para se receber as suas bênçãos de maneira bem real. Querido, Deus está presente em todo espaço, mas Deus não pode se manifestar em todo lugar. Tá? Deus está numa palavra? Deus sim está, mas não manifesta na palavra. Tá? Deus está dentro da igreja? Está. E ali ele manifesta. Onde tiver 2 ou 3 orando no nome dele, ele está. E ali ele manifesta. Não é assim? Tá? Tá? Deus, ele é onipresente. Ok? Deus tem mais um atributo lindo, maravilhoso, né? Tá? Ele é onipotente, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. O crente tem certeza da salvação porque o Senhor é todo poderoso. O único que tem poder, por isso que ele diz, fora de mim não há Deus, fora de mim não há salvação. Tá? O único que tem poder para salvar é Ele. O único que é Deus para salvar é Ele. O único que Deus para levar para a glória é Ele. Só Ele. Só Ele. Tá? Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Amém? Tá? Você pode ter essa convicção. Esta força se manifesta nos evangelhos de Cristo para a salvação do homem. A gente vai conhecer, né, quando estudamos os evangelhos, os 4 evangelhos, né, Jesus se manifestando como homem, a força de Deus, todo o poder de Deus. Né? Sabe, presta bem atenção, naquela mesma carta de Hebreus, capítulo 4, a qual nós lemos, se nós lemos o versículo, no versículo agora 15, você vai ver essa força de Deus manifestada. E como que foi tremendo? Ela diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Ó, vou repetir. Em tudo foi tentado, vírgula, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Tá? Ele conseguiu dizer não para tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Se ele fez, você também pode. Então manifestou em todo poderoso. Agora ele habita dentro de você. Por isso hoje nós podemos fazer as mesmas obras. Por isso hoje nós podemos fazer as mesmas escolhas.
Amém, meu querido, minha querida? É desse jeito, né? Tá? Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criar também, né? Claro, Deus é criativo. Vou falar Deus, né? Todo-poderoso, aí é a palavra Deus, que é um criativo, né? Todo-poderoso é que nada escapa do seu poder, né? A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Interessante que ele criou a partir de nada, né? Sem nenhuma matéria-prima. Somente ele disse, haja. Somente pelo poder da sua palavra. Tá? O poder da sua palavra. Amém, querido? O Criador preserva todas as coisas. Cuida e manifesta a sua providência para o crente pela sua onipotência. Deus, ele provê para nós, né? Porque ele é todo-poderoso. Né? Você está passando por alguma necessidade, Deus trabalha ao nosso favor. E deixa eu te contar uma que Isaías contou, que Isaías fala. Vou até ler com você. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 60, no versículo 4, naquele tempo Isaías já tinha essa experiência tremenda com Deus. Olha o que ele escreve, querido. Eu quero que você vá comigo até ali. Tá? Você vai ficar boquiaberto vendo esse Deus, como ele é tremendo, né? Eu falei para você, Isaías, capítulo, eu disse Isaías 60, deixa eu só lembrar aqui uma coisa, deixa eu só me acertar aqui uma coisa, 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ou seja, se nós acreditamos nele, se nós esperamos nele, se nós confiamos nele, a onipotência dele vai se manifestar, né? Entendeu? E ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Amém, querido? Amém? Graças a Deus. Eu creio que você está compreendendo, né? Se você ler ali no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 20, você vai ver assim, ó, que ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Tá? Não é isso? Então você vai ver, puxa, esse Deus é tremendo. Ele é todo poderoso mesmo. Vale a pena confiar nele. Vale a pena esperar nele. Vale a pena conhecer a ele, que vai nos dar experiência, né, nas nossas vidas. Né? Nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo a ele, e como a alma ele virá até a mim. Ele virá até a mim. Aleluia. Amém? O sexto aspecto de Deus que nós podemos aqui falar é que ele é imutável. Deus, ele não muda, irmão Eduardo. Não, ele não muda. O que ele falou, né, não volta atrás, tá? O que ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Nele, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, o qual não há variação e nem mudança. Nem mudança. Deus não muda. Deus não oscila. Deus é estável. Tá? Ele é estável. Jamais muda em sua natureza e aspecto. Será sempre bom, sempre justo, sempre verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, pode esperar nas suas promessas. Aleluia. Porque ele é Deus que vai cumprir as suas promessas. Aleluia. Tem um versículo que eu gosto muito, irmão Eduardo, que está ali no livro de Salmos, se não me engano, 89, né? Versículo 34. Né? Eu gosto desse versículo, né? Que eu sempre que eu posso, eu faço menção dele. Olha que coisa linda, como nele não tem variação. Veja bem. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei, por minha santidade,
e não mentirei a Vanessa, não mentirei ao Ângelo, não mentirei a esta pessoa que está sendo discipulada. Aleluia. Então, ele não vai quebrar o seu conserto, ele não vai alterar aquilo que saiu do seu lábio, né? Lá no livro, né? No livro de Números 23, 19, diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Teria dito ele e não o faria? Não, claro que não. Se ele falou, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, Deus é imutável. Ele não tem variação. Se não me engano, irmão Eduardo, no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 6, ele fala justamente algo a esse respeito. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, se pudesse aí no seu volume da sua Bíblia, né, procurar conosco, né, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, porque se eu mudar, vai acabar a minha misericórdia. Tá? Eu vou ter que matar todos vocês. Não é isso? Graças a Deus que Deus não muda. Né? Senão nós seremos destruídos. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Eu amo a Bíblia Sagrada, porque eu conheço um Deus poderoso, um Deus que tem misericórdia, um Deus que me ama, um Deus que cuida, um Deus que zela, que tem carinho pela minha vida, irmão Eduardo, pelas nossas vidas. Até ele não muda nem aquilo que estabeleceu que poderia destruir a gente. Não é isso? É. Bem, querido, existe também aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem, que o homem também tem que ter. Ele se manifesta de forma limitada nos seres criados, nos homens, né? O primeiro aspecto desse que o homem também se manifesta, que até agora nós falamos de atributos que só tem em Deus, que qualidades só tem em Deus. Agora vamos falar algumas qualidades que tem em Deus, algum aspecto tem em Deus, mas também tem no homem. E no homem, ele não se manifesta na sua totalidade. Veja bem, o primeiro dele é que Deus é reto. Tá? Deus não tem variação. É impossível Deus fazer algo errado. Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é certo. Tá? Você pode ler a Bíblia, veria, Deus não tem nada errado ali. Tá? Por causa da retidão, ele exige a perfeição em todos que estão na sua presença. Tanto é que nós somos chamados, e mesmo Deus assim, diz que nós somos santos, chamados à perfeição. Ou seja, nós vamos sendo trabalhado, edificado, construído, melhorado, nós vamos, né, entendeu? Crescendo. A Bíblia diz assim, ó, que é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que chega o dia perfeito. Ou seja, até que o momento nós sejamos todos iluminados. Então, essa retidão de Deus, tá? Ela vai nos levar a essa perfeição de Deus. Amém? Tá? Então, meus queridos, por isso que o cristianismo é um estilo de vida, né? Para ser vivido, para que nós possamos a viver. E as pessoas realmente vão ver, né, através da minha vida, se realmente eu sou de Deus ou não sou de Deus. As pessoas vão reconhecer pelo meu estilo de vida. Puxa, o irmão Eduardo, o irmão Antônio mudou, o irmão Ângelo está mudando, a irmã Vanessa está mudando. Olha que realmente, né, a vida dela tomou um novo rumo, tem um novo estilo. Tá? Então, o cristianismo é um estilo de vida. Tá? E nós vivemos bem pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Tá? Que é fundamentalmente impossível o homem ter uma mudança sem Deus. Tá? O homem, né, de ter uma perfeição total, também é impossível o homem ter uma perfeição total em Deus. Tá? Entendeu? Não tem. Tá? Quando começar a andar com Deus como Enoque, né? A Bíblia diz que andou com Deus, e andou com Deus, até que Deus levou para ele. Deus pegou e levou para ele, né? Com certeza, quando nós estivermos atingindo a perfeição, Deus vai nos levar, tá? Amém? Quantos que atingiram essa perfeição, né? O segundo aspecto divino, né, que também é possível aos homens manifestar, é a justiça, né? Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina é manifestada no livramento do inocente,
na condenação do pecador, no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória das causas do seu povo. É como diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos terminar por aqui. Essa é a primeira parte dessa lição, né? Tá? Senão nós vamos ter que ficar umas 2 horas aqui, né? E amanhã estaremos editando o segundo vídeo, né, da segunda parte dessa lição, em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração final. Senhor, meu Deus, amado, agradecemos a Ti por esse momento de estarmos aqui na Tua presença. Louvo a Deus, Papai, pela vida do irmão Eduardo, que está aqui comigo, pelos nossos ouvintes, ó Deus, que o Senhor possa fazer a Tua obra em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém. Shalom.